anteriormente em Homem-Aranha, Back in Black, após os eventos da Guerra Civil, onde Peter Parker revelou sua identidade pública a pedido de Tony Stark, Peter decide romper com o Homem de Ferro e se juntar à resistência do Capitão América. Agora, um foragido, ele tenta se refugiar em um hotel, mas acaba na mira de um atirador. Ao desviar do disparo, sua tia May é atingida gravemente. Em uma busca implacável por vingança, Peter descobre que o mandante do crime foi Wilson Fisk, o rei do crime, e decide fazer justiça com as próprias mãos. Se você perdeu esse capítulo, clique no card acima para conferir. Agora, vamos à continuação desta história. A história começa em Nova York, do lado de fora de um hospital, onde um pequeno pássaro de coloração avermelhada se aproxima da janela de um dos quartos. Lá dentro estão Peter Parker e Mary Jane Watson, acompanhando tia May, que permanece em coma após ter sido atingida por um tiro que, na verdade, era destinado a Peter. Ele carrega um sentimento constante de culpa, sabendo que tudo isso só aconteceu porque decidiu revelar sua identidade como o Homem-Aranha ao mundo. Usando nomes falsos para evitar serem identificados, Peter e Mary Jane conversam com o médico responsável e recebem uma notícia difícil. Eles precisam comprovar que têm condições de pagar pelo leito, caso contrário, May será transferida para uma ala de caridade. Peter se irrita com a situação, mas o médico deixa claro que aquilo são regras do hospital. Ainda assim, ao observar melhor, ele percebe quem Peter realmente é. O herói que já salvou alguém importante para ele. Sem dizer isso diretamente, o médico decide ajudar como pode, prometendo manter May ali por mais tempo, desde que Peter consiga o dinheiro rapidamente. Sem muitas opções, Peter decide ir atrás de quem ele considera responsável por tudo aquilo: Tony Stark. Ele segue até a Torre Stark e invade o local sem pensar duas vezes. O sistema de segurança reage imediatamente, e Homem de Ferro intercepta o invasor. Já longe dali, Tony questiona suas ações, lembrando que, após os acontecimentos recentes, Peter é considerado um foragido. Peter, claramente abalado, explica que sua tia está morrendo e acusa Tony de ter contribuído para tudo aquilo ao incentivá-lo a revelar sua identidade. Ele exige que Tony pague pelo tratamento de May. Tony, por outro lado, responde que não pode ajudar diretamente, já que qualquer apoio financeiro seria visto como auxílio a um foragido. Sem chegarem a um acordo, Tony decide não prendê-lo, dando a ele uma segunda chance para ir embora, mas deixa claro que não haverá outra. Peter sai frustrado, sem solução imediata, enquanto Tony retorna à torre com um peso evidente na consciência. Pouco tempo depois, surge uma alternativa. No hospital, Peter e Mary Jane tentam pensar em alguma forma de conseguir dinheiro, quando são surpreendidos pela chegada de Jarvis. Com uma história simples para não levantar suspeitas, ele afirma estar visitando uma parente com um nome falso usado por May e entrega a Peter um cheque de $2 milhões, garantindo que o tratamento dela continuará na ala particular. Apesar disso, os médicos são diretos. Não há muito que possa ser feito. O estado de May é crítico, e o máximo que podem oferecer é conforto nos dias que restam. Peter não aceita essa resposta. Para ele, ainda precisa existir alguma solução. Determinado, ele volta às ruas como o Homem-Aranha, decidido a encontrar qualquer pessoa, qualquer alternativa, qualquer caminho que possa salvar sua tia. Não importa até onde ele precise ir para isso. E é assim que começa a próxima parte da jornada dele. Então, o Homem-Aranha atravessa as ruas de Queens Village, o vento batendo no rosto e o barulho distante do trânsito se misturando com o silêncio da noite. Seu destino é o Sanctum Sanctorum. O prédio antigo e misterioso se destaca entre os prédios ao redor, com janelas que parecem guardar segredos e portas que não se abrem para qualquer um. Stephen Strange está ali, esperando, como se já soubesse que Peter chegaria. O mago observa o herói por um instante e começa a falar de sua própria história. Lembra de quando perdeu o movimento das mãos e sentiu que sua vida tinha acabado, e como aquilo acabou o levando a se tornar o que é hoje. Peter escuta e percebe que mesmo diante de perdas e mudanças radicais, há caminhos inesperados que podem surgir.
Strange explica que a vida tem regras que não podemos mudar completamente, mas há ferramentas que permitem explorar possibilidades, e oferece as Mãos da Morte, um artefato capaz de permitir que Peter busque ajuda em diferentes lugares ao mesmo tempo, de heróis a vilões, procurando qualquer forma de salvar May. Peter começa sua jornada. Primeiro visita Reed Richards, com sua mente brilhante e laboratório cheio de equipamentos estranhos que parecem desafiar a física. Depois, vai até o Doutor Destino, e mesmo enfrentando a cautela do vilão, tenta descobrir alguma solução. Mas, para cada um, a resposta é sempre a mesma. Não há como mudar o que aconteceu. Ainda assim, Peter observa cada detalhe, cada gesto, cada possibilidade. Ele começa a notar como mesmo os maiores gênios têm limites e que a vida nem sempre entrega respostas fáceis. Em um momento de pausa, Peter aproveita que Strange o deixa sozinho e usa as Mãos da Morte para revisitar o passado. Ele chega ao instante do disparo que feriu May, mas percebe que em sua forma astral não pode interagir fisicamente. Ao redor, formas estranhas se movem, os transeuntes noturnos, que existem para garantir que o fluxo do tempo não seja alterado. Eles não atacam o corpo, mas a presença astral de Peter sente cada movimento, cada tentativa de interferência. Ele se esquiva, observa, sente novamente o que aconteceu, mas sem ser capaz de mudar nada. Depois, Strange intervém novamente, levando Peter para um período ainda mais antigo, antes da Guerra Civil, para usar todo o poder do Sanctum e restaurar sua forma astral. Mesmo ali, Peter percebe que há limites, mas também aprende a analisar situações sob diferentes perspectivas. Cada tentativa, cada cenário explorado, é uma lição de observação e paciência. De volta ao presente, Strange explica que May está enfraquecida fisicamente, mas seu espírito segue firme. Peter deveria estar ao lado dela, acompanhando o tratamento, oferecendo presença e apoio. Ele sai do Sanctum e, enquanto caminha pela cidade, um pássaro vermelho chama sua atenção. Seguindo-o, chega a um beco onde encontra uma garotinha ruiva, curiosa e direta. Você quer salvar sua tia ou não? Ela não parece ter medo, apenas observa Peter com atenção. Antes que ele possa reagir, ela some entre as sombras, deixando um rastro de mistério. Logo depois, em uma praça iluminada por lâmpadas antigas, um homem mais velho se aproxima e começa a conversar com Peter sobre sua vida como desenvolvedor de jogos. Ele fala de como os jogos permitem criar mundos alternativos, experimentar escolhas diferentes e observar vidas que poderiam ter sido. Pouco depois, outro homem mais sofisticado surge em um carro vermelho, mostrando tecnologia avançada e contando como construiu uma fortuna e conhecimento ao longo da vida. Cada encontro mostra a Peter diferentes perspectivas e possibilidades, espelhando de certa forma escolhas que ele poderia ter tomado. Seguindo as pistas, Peter finalmente encontra a garotinha, agora adulta, vestindo um vestido vermelho. Ela explica que esperou por ele. E suas palavras fazem Peter perceber que tudo até aqui pode ser visto como uma mistura de realidades alternativas, experiências que se cruzam e possibilidades sobrepostas. Ele entende que algumas escolhas mudam vidas de maneiras sutis, mas profundas. Quando Peter decide que precisa voltar para perto de May, a mulher revela sua verdadeira identidade: Mephisto. Diferente do esperado, ele não quer a alma de Peter. Quer apenas observar como ele lida com escolhas difíceis, como cada decisão pesa. Ele propõe uma barganha: a vida de May em troca do apagamento de memórias e do casamento de Peter com Mary Jane. Não é um jogo de dor, mas de consequências. Uma forma de mostrar que cada decisão tem impacto e que algumas soluções exigem ponderação. Peter encara a situação, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mesmo sendo o Homem-Aranha, ele sabe que força e poderes nem sempre resolvem tudo. Às vezes, é preciso parar, observar, entender as consequências e agir com estratégia, e não apenas guiado pela emoção.
Ele percebe que, no fim das contas, cada escolha que faz ajuda a definir quem ele é, e que naquele momento, sua ação mais importante é estar ao lado de quem ama, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance. O tempo, no entanto, é curto. Peter e Mary Jane tinham apenas um dia, 24 horas, para tomar a decisão que poderia mudar tudo. A tia May estava à beira da morte, e ao mesmo tempo, a própria vida do casal poderia ser apagada. O casamento deles, todas as lembranças e anos de história juntos, desapareceriam se a escolha fosse diferente. O relógio corria silencioso, e dentro do quarto onde May havia sido baleada, o peso da decisão parecia encher cada canto do espaço. Peter sentia a familiar sensação de perda se aproximando. A vida dele sempre foi marcada por ela. Os pais, o tio Ben, o capitão Stacy, Gwen, tantas pessoas que ele perdeu. Mas a tia May sempre foi uma constante, uma presença sólida em meio ao caos. E agora, ele não podia suportar a ideia de perdê-la por algo que nem era culpa dela. A bala que a atingiu, que fora destinada a ele, tinha que ser evitada a qualquer custo. Ele daria qualquer coisa para que May tivesse apenas mais um dia, uma hora, um minuto a mais. Mary Jane entendia o que Peter sentia. Ela queria salvar a tia do marido, mas abrir mão de toda a vida deles juntos era uma proposta quase impossível de aceitar. O amor deles era profundo, construído ao longo de anos, mas naquele momento, eles precisavam decidir, e ninguém dizia que seria fácil. Quando a meia-noite finalmente chegou, Mephisto apareceu silencioso e observador. Peter exigiu todos os detalhes do contrato. O demônio falou, com uma voz calma e precisa, que o amor deles era raro, puro, e que apagar tudo aquilo seria a maior vitória que poderia ter. O casamento nunca teria existido. A vida de Peter e Mary Jane seguiria como se eles tivessem apenas tido um relacionamento superficial, sem história, sem crescimento juntos. Peter hesitou. Não queria abrir mão de Mary Jane. Mas Mary Jane, vendo o conflito e o sofrimento nos olhos dele, interveio. Ela disse a Mephisto para deixar a vida de Peter intacta, para que ele pudesse ser feliz porque ele merecia. E sussurrando no ouvido do demônio, ela simulou uma concordância, apenas para dar a Peter a liberdade de fazer a escolha. Com isso, Mephisto declarou que uma decisão já tinha sido tomada, mas que Peter ainda precisava agir. Mary Jane olhou para ele e disse, com a calma que sempre tinha tido, "Vai ficar tudo bem." E Peter finalmente fez sua escolha. Ele decidiu salvar a vida da mulher que tinha sido como uma mãe para ele durante toda a vida. Ele escolheu May Parker. Mephisto cumpriu o trato, mas com um sorriso sutil, revelou um detalhe que pesou ainda mais. A garotinha que Peter encontrou no beco, aquela presença misteriosa, era na verdade a futura filha deles, a filha que nunca existiria. Peter sentiu o peso dessa revelação, mas não havia mais nada a fazer. Nos últimos momentos juntos, Peter e Mary Jane se olharam com toda a intensidade de um amor que ninguém poderia apagar. Falaram sobre o quanto se amavam, sobre como nenhum demônio seria capaz de separá-los. Prometeram que, de algum jeito, recuperariam o tempo perdido. Abraçaram-se e, nos braços um do outro, Mary Jane repetiu a frase que tinha dito no primeiro encontro. "Reconhece, gatão? Você tirou a sorte grande." Peter acordou em sua casa no Queens. May estava lá, saudável, preparando o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Ele mal teve tempo de saborear, porque estava atrasado para a festa surpresa de Harry Osborn, que na época todos acreditavam estar morto, mas logo se descobriria ser um clone. Na festa, Peter encontrou Flash Thompson, que perguntou sobre a tensão entre ele e Mary Jane, que também estava presente. Antes que pudesse responder, Harry chegou, recém-retornado de sua suposta reabilitação na Europa, e todos o receberam com alegria. Mary Jane, sentindo-se desconfortável, decidiu ir embora, e Peter ficou ali, olhando-a com tristeza. Mas não havia tempo para lamentar. Harry circulava pela festa, servindo champanhe, sorrindo e brindando. Brindando à vida, às segundas chances, aos recomeços e a um novo dia. E assim,
Entre abraços, sorrisos e promessas silenciosas, a história chegava ao fim. Um dia difícil, decisões impossíveis, mas também um lembrete de que algumas coisas, como o amor e a família, sempre encontram um caminho.